1 Samuel 10:1 diz assim, Samuel apanhou um jarro de óleo e derramou sobre a cabeça de Saul e o beijou, dizendo: o Senhor o ungiu como líder da herança dele. Fique com a Bíblia aberta, por gentileza. Vamos esquecer agora um pouquinho que Saul depois se desviou, tá? Não é sobre isso que eu quero falar. Eu gostaria de falar sobre Saul, sobre a atitude que Saul teve quando o Espírito Santo de Deus estava sobre ele, quando ele era um homem ungido do Senhor. Porque essa mesma atitude eu tenho que ter, você tem que ter, senão nós nunca conquistaremos os nossos direitos que Jesus pagou na cruz do Calvário. A Bíblia diz que aqui Saul, ele era um homem ungido do Senhor, o Espírito de Deus estava sobre ele. Então, a primeira coisa para que você tenha uma vida vitoriosa, abençoada, para que se cumpra na tua vida a palavra de Deus, as promessas de Deus, para que você alcance aquilo que Jesus conquistou na cruz por você, a primeira coisa é, diga assim comigo, eu preciso ser ungido de Deus. Diga, o Espírito Santo tem que habitar na minha vida. Amém? Então, a primeira coisa que eu preciso para vencer é a salvação da minha alma. O meu nome tem que estar escrito no livro da vida. Eu tenho que ser um ungido de Deus. Eu tenho que ser um ungido do Senhor. Porque o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se ele perder a alma? Alguém pode falar assim, bispo, o senhor já falou isso, o senhor está repetindo muito sobre salvação da alma. Digo como o apóstolo Paulo, não vos canso de escrever-lhes sempre as mesmas coisas, ainda que eu seja repetitivo, mas os senhores sempre vão ouvir da minha boca que a primeira e maior bênção e maior vitória que nós devemos buscar é a salvação da nossa alma, porque o resto é consequência. As bênçãos são consequências. Amém? Aqui Saul até então era um homem ungido de Deus. No capítulo 11, nós vemos aqui, no versículo 2, eu vou resumir. Olha só a proposta dos inimigos, gente, para o povo de Deus, tá? Contudo, Naás, o amonita, respondeu: só farei um tratado com vocês sobre a condição de que eu arranque o olho direito de cada um de vocês e assim humilhe todo o Israel. As autoridades de Jabes lhe disseram: dê-nos 7 dias para que possamos enviar mensageiros para todo Israel. Se ninguém vier nos socorrer, nós nos renderemos. Versículo 6. Quando Saul ouviu isso, o Espírito, preste atenção, senhores, preste atenção nisso, porque isso é forte, Quando Saul ouviu isso, o Espírito de Deus, não foi o espírito do diabo. Quando Saul ouviu isso, o Espírito de Deus veio sobre ele e ele ficou furioso.
O Espírito de Deus deixou ele furioso. E a Bíblia diz, para resumir, está aqui no versículo 11. No dia seguinte, Saul dividiu seus soldados em 3 grupos e entraram no acampamento amonita na alta madrugada e os mataram até a hora mais quente do dia. Aqueles que sobreviveram se dispersaram de tal modo que não ficaram 2 juntos. Preste atenção, gente, preste atenção, porque eu vou passar a bola para o pastor aqui em cima desse assunto. Falamos que em primeiro lugar nós precisamos da salvação da nossa alma. Agora, por que é que tem muito cristão dentro da igreja sofrendo? Porque a Bíblia diz assim, pastor, o meu povo sofre por falta de conhecimento, de entendimento. O diabo tem destruído a muita gente porque muitos não conhecem os seus direitos. Diga assim comigo, bem forte, eu tenho direitos. Jesus morreu por você na cruz e conquistou para mim e para você uma vida abundante, mas nós temos que brigar pelos nossos direitos. Nós temos que aprender a manifestar uma fé mais briguenta. Nós temos que aprender a manifestar uma fé mais violenta. Nós temos que aprender a manifestar uma fé mais forte. Se é meu, se Jesus me deu, não tem demônio, não tem diabo, não tem nada e não tem ninguém que vai roubar a minha bênção. Olha que interessante essa palavra. A Bíblia diz aqui, está escrito na palavra de Deus, que os inimigos chegaram para o povo de Deus, pessoal, e falaram o seguinte: olha, nós vamos arrancar o olho direito de cada um de vocês. Deixaram claro ainda, pastor, a expressão assim, e assim humilharemos todo o Israel. Qual que era o intuito deles? Em arrancar o olho do povo, humilhar Israel. O acordo era: tudo bem, não vamos matar vocês, mas vamos fazer um acordo. Nós vamos entrar em Israel e arrancar o olho direito de todos vocês, apenas para que vocês sejam humilhados. Porque é isso que o diabo quer fazer na minha vida e na tua vida. O diabo, ele quer nos humilhar. Diga assim comigo, eu com fé não aceito ser humilhado pelo diabo. A Bíblia diz que o povo de Deus agiu como um bando de fracos, como nós vemos que acontece hoje. E disseram o seguinte: olha, nos dê 7 dias para pensar. Se não houver ninguém para nos salvar, vocês podem vir e arrancar os nossos olhos. É exatamente o que muita gente tem feito dentro da igreja. Serve a um Deus tão vivo, a um Deus tão grande, a um Deus tão poderoso, mas está deixando o diabo arrancar os olhos dele. Está permitindo o diabo arrancar os olhos dele. Está permitindo que o diabo humilhe, está se deixando ser humilhado pelo diabo. Não permita isso. A Bíblia diz que quando Saul ficou sabendo disso, ele ficou furioso, porque você leu comigo aqui, ele ficou furioso porque Satanás entrou nele. A Bíblia fala, o Espírito de Deus veio sobre Saul e ele ficou furioso.
o Espírito Santo tomou Saul de uma forma diferente. Veio aquela revolta, veio aquela indignação, e ele pensou: que negócio que é esse? Nós somos o povo de Deus, e ninguém vai nos humilhar assim não, ninguém vai chutar o nosso traseiro dessa maneira não. O Espírito Santo colocou dentro de Saul um sentimento de ira, de raiva, de revolta, porque todo o povo estava acomodado, chorando. Não adianta, senhores, vocês ficarem acomodados e chorando e reclamando da situação ou do problema, da humilhação que você está vivendo. Não adianta ficar parado esperando o diabo furar os seus olhos. Tem que ser como Saul, você tem que se revoltar. O Espírito de Deus tem que vir sobre você, porque quando uma pessoa ela é tomada pelo Espírito Santo de Deus, a maior característica é a força. É a força. O povo de Deus tem que ser forte. A força. Saul foi tomado pelo Espírito de Deus, ficou irado e falou assim: vamos ver quem é que vai arrancar o olho de quem aqui. O Espírito de Deus está sobre mim, e eu não vou permitir que ninguém me humilhe, que ninguém arranque os olhos do povo de Deus, só para humilhar. Eu não aceito essa humilhação. E a Bíblia diz que Saul, depois você lê a história dele, você vê que ele era um homem covarde, mas quando o Espírito de Deus veio sobre ele, não é que o bichinho ficou valente e ficou revoltado de tal maneira que foi lá e matou todos. A Bíblia diz que os que ele não matou fugiram, e que o desespero dos inimigos foram tão grande que cada um correu para um lado, né? Como a Bíblia diz, os inimigos virão contra você por quantos caminhos? Por um caminho, mas por 7 eles fugirão. Os que Saul não matou, a Bíblia diz que fugiram tão desesperados, de maneira, está escrito aqui, na palavra de Deus, que não ficaram 2 juntos, só viu neguinho correndo. Quem não morreu só via neguinho correndo, vazando. Então, o que eu tenho para dizer para vocês é isso: o diabo tem permitido que muitas pessoas vivam dominadas pelo comodismo dentro das igrejas. Deixa o Espírito Santo te encher e canalize a sua ira. Bispo, irá é pecado. A Bíblia não fala que irá é pecado. A Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis. Então, eu e você podemos até ficarmos irados, mas não pecar. Então, eu pego a ira e canalizo ela para o lado positivo, ou seja, eu não aceito mais esse problema, eu não aceito mais essa situação na minha vida, eu não aceito mais servir a um Deus tão grande e viver na derrota. Eu não aceito. E você fica irado, não com fulano, com Bertano, com Deus, mas com a situação. Fica furioso. Você tem que ser tomado de uma fúria tão grande. Ah, bispo, eu não concordo. Não está escrito, pastor? Está aqui, o Espírito Santo veio sobre ele e ele ficou furioso. O Espírito Santo tem que vir sobre você e você tem que ficar
furioso e dizer: eu não aceito mais esse desânimo, essa tristeza, essa doença, essa depressão, essa angústia. Eu não aceito mais andar a pé, eu não aceito mais pagar aluguel, eu não aceito mais saber que Jesus morreu na cruz e conquistou um montão de coisas para mim, e conquistou vitórias para mim, e eu não estou desfrutando daquilo que já é meu. Por que eu quis pregar essa palavra, pessoal? Sabe por quê? Porque se o povo de Deus não se despertar e não for tomado por essa fúria e parar de ser cordeirinho, tem que parar de ser cordeirinho, tem que parar de ser ovelha muda, tem que parar de deixar o diabo furar os seus olhos, tem que parar de deixar o diabo te humilhar. O povo de Deus não pode ser humilhado, e tem que ir para a guerra, tem que ser tomado dessa revolta, tem que ser tomado dessa ira, e tem que ir para a luta. Não se conforme com a tua situação, não se conforme em saber que Jesus morreu na cruz por você, te deu tantas coisas, e você está deixando o diabo furar os seus olhos. Está na hora de se revoltar, está na hora de receber o Espírito Santo e ficar furioso e lutar por aquilo que é promessa. E se alguém falar: bispo, eu não concordo, está escrito aqui: o Espírito de Deus veio sobre ele e ele ficou furioso. Dentro do que nós conversávamos, pastor, pode prosseguir. Então, bispo, eu queria dizer duas coisas em específico dentro do que foi falado aqui. A primeira coisa que diz que o acordo que eles estavam fazendo era arrancar o olho direito. Qual era a finalidade de arrancar o olho direito? Geralmente um soldado de guerra, ele segurava o escudo no braço esquerdo, e o olho direito era o olho que dava a visão pelo lado do escudo. Então, uma vez arrancando o olho direito do soldado, esse soldado ficaria inabilitado de guerrear pelo resto da vida. Isso aqui também me lembra, lá em Juízes capítulo 1, que fala de um rei chamado Adoni-Bezeque, que esse rei gostava de fazer uma coisa muito peculiar. Quando ele vencia um exército, um país, uma nação, ele não matava o rei, ele pegava o rei, levava preso. Olha o que ele fazia: Adoni-Bezeque cortava os polegares das mãos e dos pés desses reis. Por quê? Mais uma vez, para torná-lo inabilitado para a guerra, porque o dedo polegar permitia o guerreiro segurar a espada com força. Os polegares dos pés permitiam o guerreiro se locomover no campo de batalha com destreza. Então, um rei que tinha os polegares cortados, ele nunca mais seria um guerreiro, ele estava condenado a viver debaixo da mesa pelo resto da vida, comendo migalhas, e era isso que acontecia. Então, o que aconteceu aqui, a proposta de arrancar o olho direito, o Adoni-Bezeque, o rei lá de Juízes, que cortava os polegares, trata-se de uma personificação do diabo. Por quê? Porque o diabo, ele quer tornar você inabilitado de guerrear. E como ele vai fazer isso? O seu olho direito é aquilo que te dá a visão. O diabo quer que você perca a visão, porque um homem de Deus, uma mulher de Deus sem visão é uma pessoa fadada ao fracasso. Os polegares das mãos e dos pés, o que permitia segurar a espada com força, é um exemplo de que o diabo, ele quer que você perca a autoridade do nome de Jesus, porque um cristão sem autoridade é um cristão que não ameaça o diabo. São muitos os cristãos que estão fadados a viverem debaixo da mesa, comendo migalhas, e Deus não quer isso para você. Então, a autoridade
do nome do Senhor Jesus é algo que você tem que conservar com você, porque você pode perder tudo nessa vida, mas se você ainda tem a autoridade do nome de Jesus, você pode reverter situações difíceis. Amém? Uma segunda coisa que eu queria dizer dentro do que o bispo falou, a respeito da ira. Eu costumo dizer que a ira é a adrenalina da fé. O que é adrenalina? Você sabe que nós temos uma glândula no organismo chamada glândula suprarrenal. Essa glândula é responsável por produzir alguns hormônios. O principal deles, talvez, é a adrenalina. O que a adrenalina te permite fazer? Por exemplo, quando você precisa ter uma reação, ou para fugir ou para atacar, o nosso organismo produz esse hormônio, e um homem com adrenalina em alta, ele consegue subir num muro de 6 metros de altura. Talvez ele não desça, mas que sobe, sobe. Compreende? Amém? Tem até a história de uma mãe nos Estados Unidos dirigindo, furou o pneu, ela desceu para arrumar o pneu, colocou um macaco, levantou a roda, o bebê no banco de trás saiu sem ela perceber, entrou debaixo do carro e o macaco empenou, caiu, e dizem que o carro caiu em cima do bebê. Essa mãe, no desespero, levantou o carro, ou pelo menos arrastou o carro para tirar o bebê. E depois todo mundo dizia: mulher, como você conseguiu fazer isso? Ela falou: eu nem sei explicar como. Por quê? Porque quando você está com a adrenalina em alta, a sua força vai triplicar, vai quadruplicar. Deus criou o nosso organismo com esse hormônio chamado adrenalina, para que você consiga correr 3 vezes mais rápido e para que você seja 3 vezes mais forte. Pois bem, a ira é a adrenalina da fé. Para quem diz: pastor, é por causa da ira que as pessoas matam, que as pessoas se agridem. Só para você ter uma ideia, no Velho Testamento a Bíblia diz que Deus se irou só 10 vezes. Se a ira fosse um sentimento maligno, ela existiria na natureza de Deus, sim ou não? Evidentemente que não. Agora, é a mesma coisa se eu dizer assim para você: se eu pegar um bisturi daqueles que os médicos usam nas cirurgias, o bisturi é bom ou é mau? O bisturi em si depende da maneira como você usa, da maneira como você canaliza. Você pode ter certeza que as decisões mais importantes que você vai tomar pelo Espírito de Deus vai ser no momento da ira. E tem uma expressão, bispo, que eu gosto muito, que diz assim: é a expressão virar a mesa. Porque virar a mesa é uma expressão simbólica que sugere dar a volta por cima, sugere reverter situações difíceis. Então a gente usa a expressão: quando uma pessoa ela recebe o Espírito de Deus, ela se enche de ira, ela vai virar a mesa. E virar a mesa não é uma coisa que você pode fazer delicadamente, você tem que fazer com força. E quando eu digo sobre isso, eu me lembro de um homem da Bíblia, quero ver se vocês sabem quem é. Um homem da Bíblia que literalmente virou a mesa. Vocês sabem quem foi ou não? Jesus. Quando ele entrou no templo, ele viu aquela pouca vergonha, ele ficou tão irado que ele literalmente saiu virando a mesa dos cambistas. Agora, você acha que ele virou a mesa com delicadeza? Por favor, permita-me virar a sua mesa. Foi assim, sim ou não? Ele virou com ira. Compreende? Amém? Então, entenda bem, pessoal. Tem situações que você vai deixando. Você não está confortável com aquele problema, você não está aceitando aquela situação, mas você vai deixando. O que você precisa
para assumir uma postura diferenciada. O que você precisa para reverter essa situação, para tomar a decisão que até hoje você não teve coragem de tomar? Você precisa da ira, mas não é a ira que você usa contra as pessoas, mas é a ira que te leva a arregaçar as mangas, assumir os desafios da vida, se assumir na postura de cristão e reverter situações. Então, antes de eu passar para o bispo, eu queria finalizar dizendo o seguinte: Deus nos ensina que mesmo ferido, a gente tem que continuar lutando. Lá em Ageu, sabe o que Deus mandou o povo fazer? Deus mandou o povo ir para a guerra vestido de vermelho. Por que vestido de vermelho? Porque o vermelho é a cor do sangue. E tinha duas finalidades quando diz assim: os valentes se vestem de vermelho. A primeira finalidade era o seguinte: um guerreiro israelita vestido de vermelho, se ele fosse ferido, o sangue vermelho com a roupa vermelha não ia aparecer. Então, um guerreiro inimigo nunca ia saber qual soldado estava ferido. Segundo, o próprio soldado ferido, com o sangue vermelho e a roupa vermelha, ele não ia ter a dimensão da gravidade do próprio ferimento. Se ele não tivesse dimensão da gravidade do próprio ferimento, ele não ia sair do campo de batalha. Então Deus fez isso para quê? Sugerindo o seguinte: mesmo ferido, não saia do campo de batalha. Aquela passagem tão conhecida, bispo, que diz: diga ao fraco, sou forte. Na linguagem de hoje, eu estive lendo, quem tem a Bíblia linguagem de hoje, diz assim: até o soldado ferido diga, eu sou um guerreiro. Você gostaria que dois de uma vez? Alô, ei, bom. Ei, alô, som. Eu até gostaria que o senhor falasse, eu tenho falado muito com a igreja sobre o seguinte: aquela mentira que é ensinado por aí, né? Se você é de Deus, você não terá problemas. Se você é de Deus, você não terá lutas. Muitas igrejas usam isso, pastor, até para acusar, né? Fulano de tal está em pecado. Por quê? Porque a vida dele não muda, porque ele está passando por problemas, e problema não é sinônimo de pecado. A Bíblia diz que nós enfrentaríamos guerras, por isso temos que ter esse espírito de guerreiro. Os homens de Deus do passado passaram por momentos difíceis, venceram os momentos difíceis. Amém? Então, o que acontece? Quando uma pessoa que é de Deus está enfrentando uma guerra, uma luta, o diabo já coloca na mente dele: você está passando por isso, porque você está em pecado, porque Deus não está com você. Se ele enfrenta um momento difícil, a pessoa já começa a pensar, né? Deus me abandonou, Deus me deixou, Deus não está comigo, Deus não está do meu lado, o Senhor me deixou. E na verdade, a Bíblia não diz que nós não teríamos luta. Bênção vem de Deus. Agora, nem tudo que acontece de bom na vida das pessoas foi Deus. Está entendendo? Então nós temos que entender que nós teremos lutas, mas nós temos que vencer as lutas, nós temos que vencer as guerras, em nome de Jesus Cristo. E até nós conversávamos e falávamos, pastor, só para finalizar, a respeito das cicatrizes, né? Exatamente. A Bíblia fala, na verdade essa foi uma declaração de Paulo, né? Ele disse assim: desde agora ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo
as marcas do Senhor Jesus. Isso aqui é interessante, por quê? Porque dentro dessa mensagem, eu até criei uma frase que diz assim, que guerreiros, generais de guerra que mostram as suas medalhas, inspiram algumas dezenas de soldados. Generais de guerra que mostram as suas cicatrizes, inspiram milhares dele. Então Paulo, por que ele era um homem que tinha cicatrizes por todo o corpo? Porque ele foi espancado, ele foi apedrejado, ele foi açoitado, e tudo isso, E ele não era de Deus? deixou cicatrizes no corpo dele. Quando ele foi espancado, pastor, quando ele foi açoitado, quando ele passou por esses momentos difíceis, é porque ele não era de Deus? Era porque Deus não estava com ele? Com certeza não. Com certeza não, e digo mais, quando ele fala de feridas, quem é o homem que exibe com orgulho uma cicatriz? O que é uma cicatriz? É uma ferida que sarou, é uma coisa que não dói mais, isso é uma cicatriz. Então, homens de Deus, mulheres de Deus têm cicatrizes sim. Digamos que a cicatriz seja, pastor, a marca da vitória, né? Exatamente, bispo, a marca da vitória, você resumiu numa frase, a marca da vitória. Por quê? Porque a cicatriz, ela inspira outras pessoas. E se a gente for falar da atualidade, como dizem assim, quem está em Deus nunca conhecerá derrotas. Vamos falar da atualidade, só os melhores. Pelé não ganhou todos os jogos que disputou. Michael Jordan não acertou todas as cestas, e Ayrton Senna não ganhou todas as corridas. E eu estou falando dos melhores. Então, na vida, apesar de crer em Deus, você vai experimentar momentos difíceis, mas a essência do cristão é não desistir, e ninguém pode dizer que você perdeu antes que você desista. Amém, gente? Então, ainda que esteja difícil, Deus está com você, e só tem cicatrizes, pastor, aquele que lutou. Exatamente. Aquele que sangrou, aquele que foi machucado, e que no final venceu. Compreende isso? Nós teremos cicatrizes no corpo. Por quê? Porque a cicatriz é a nossa honra, é a prova. Eu fui um soldado ferido, mas como o pastor disse, você só fracassa quando você desiste. Entendeu? Então, mesmo em meio à luta, bispo, eu estou machucado. Esse machucado será uma cicatriz amanhã, que você vai poder exibir e mostrar para todo mundo, para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Eu fui ferido, mas eu lutei e eu venci. Bispo, se o senhor me permite só mais uma coisa, até por causa do horário, aquela passagem que fala que Jacó lutou com o anjo feriu a juntura da coxa dele. Então, crê-se que Jacó, ele tenha mancado pelo resto da vida. Na verdade, as marcas, às vezes, elas servem para esmagar o orgulho, porque aquele homem, Jacó, que andava desse jeito aqui, ó, nariz empinado, agora ele ia andar pro resto da vida dessa maneira aqui, ó, mancando. Só que tem uma coisa, quando as pessoas olhassem para ele, bispo, visse ele de longe mancando, as pessoas iam dizer: tá vendo aquele homem mancando ali, ó? É o homem que lutou com Deus e venceu. Então, amém? Quer dizer, tá vendo aquele ferimento ali, ó? Tá vendo aquela cicatriz? É porque ele lutou. Bispo, é porque ele lutou e venceu. As pessoas vão olhar para você, vão olhar para as suas cicatrizes. Você que está vivendo um momento difícil hoje, continue lutando. Bispo, eu estou machucado. Bispo, eu estou sangrando. Continua lutando, porque vão olhar para você como olhavam para Jacó e diziam: aquele ali é um homem, uma mulher que lutou, que enfrentou momentos difíceis. Mas está ali a prova de que ele lutou. A cicatriz, ou ele está mancando, mas ele venceu. Não importa
se nós vamos sangrar, não importa se nós vamos nos machucar, o importante, diga assim comigo, é que no final eu vencerei. Imagina, bispo, vamos imaginar um cenário aqui. Vamos imaginar que nós temos aqui 1000 soldados preparados, todos fardados para a guerra, e eu e o bispo Douglas somos 2 generais. Eu sou um general que tem muitas medalhas, e ele é um general que tem muitas cicatrizes. Aí eu ponho minhas medalhas no pescoço e eu fico de frente de vocês e digo assim: vocês estão vendo essas medalhas? Essas medalhas mostram as guerras que eu venci. Talvez isso vai inspirar uma meia dúzia. Aí o bispo é o general que tem cicatrizes, ele não tem medalhas, ele tem cicatrizes. Se ele arrancar a camisa, mostrar, tá vendo essa cicatriz? Essa aqui foi quando eu fiquei sozinho para lutar contra 10 soldados. Eles me feriram, mas eu venci os 10. A minha medalha vai inspirar meia dúzia, a cicatriz dele vai inspirar milhares e milhares de soldados. Amém? Diga: a minha luta amanhã será cicatriz que vai glorificar o nome do meu Deus. E para finalizar, só quero ler isso aqui para finalizar, para aqueles que pensam, né, que o povo de Deus não tem luta. O povo de Deus tem luta, passa por lutas, como talvez você que está me assistindo, você que está aqui agora, você está passando por uma luta, você está machucado, mas você não perdeu a guerra, você só perde quando você desiste. Se você continuar lutando, você vai vencer e vai poder mostrar a cicatriz e dizer, como o pastor diz: está vendo essa cicatriz, esse machucado? Foi porque eu lutei, eu fui ferido, mas eu venci. Eu finalizo com Hebreus capítulo 11, versículo 33, que diz assim, os quais pela fé, os heróis da fé, tá? Os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, na batalha se esforçaram e puseram em fuga exércitos estranhos. É isso que Deus espera de mim e de você, que da fraqueza nós possamos tirar forças. Você está fraco? Tire força da fraqueza. Você está enfrentando uma batalha? O que está escrito aqui, senhores? O que os homens de Deus do passado fizeram? Na batalha eles da fraqueza eles tiraram. Então diga assim comigo: da fraqueza eu devo tirar força, e na batalha eles diga assim comigo, esforçaram. Diga: eu devo me esforçar na batalha. Agora, está escrito aqui, pastor, que eles não tiveram batalhas? Com certeza não, todos eles tiveram. Mas eles fizeram o que? Na batalha se esforçaram. E tem um detalhe aqui: a matemática não pode explicar isso aqui. Quando diz assim, tiraram forças da onde? Da fraqueza. Mas a matemática não diz que eu não posso tirar algo da onde não tem. A matemática não pode explicar isso aqui. Isso aqui contraria a matemática, e a explicação é muito simples. O fraco, quando ele fica irado, ele se torna forte. E quando você não tiver da onde tirar forças, a ideia é essa: tire forças da fraqueza. Isso é fé. O homem de fé da fraqueza, ele tira força. Amém? E na batalha ele se esforça. Bispo, eu estou numa batalha. Se esforça em meio à batalha, que você vai colocar em fuga
o exército dos inimigos. Em nome de Jesus, você vai colocar em fuga todos os seus problemas. E uma coisa eu aprendi, duas coisas, duas expressões que eu gosto muito, não são minhas, mas que eu gosto muito e eu uso muito essas expressões, e eu gostaria que vocês começassem a usar também, adquirissem esse hábito. Tudo que o diabo quer é fazer você pensar que Deus não está com você. Nós temos que pensar o seguinte: você tem que ter tanta certeza que Deus está com você, que você deve dizer: ainda que um anjo desça do céu e diga que Deus não está comigo, eu não acredito. Nada me fará crer que Deus não está comigo. Ainda que tudo pareça contrário, eu creio, Deus está comigo. Diga bem forte: ainda que um anjo desça dos céus e diga que Deus não está comigo, diga: eu creio, Deus está comigo e eu vou vencer. Outra coisa, eu uso muito essa também, gosto dela. Quando o problema chegar para você, quando alguém chegar para você, quando o diabo chegar para você e falar assim: eu vou te vencer. Se o diabo falar para você: eu vou te vencer. Se o problema falar para você: eu vou te derrotar, você não vai conseguir. Você olha para ele e fala assim: ó, só se você passar por cima do cadáver do Senhor Jesus. Para me vencer, você terá que passar por cima do cadáver do Senhor Jesus. Ô bispo, é muito forte isso que o senhor está falando, porque se você for lá em Apocalipse, Jesus falou assim, ó: eu sou aquele que fui morto e revivi, e agora eu vivo para todo sempre. Então eu quero ver quem vai passar por cima do cadáver de Jesus. Quem é que vai passar por cima do cadáver de Jesus, gente? Quem, gente? Ninguém. E vocês têm que falar isso no seu dia a dia, viu? Alguém ironizou sua fé? Alguém disse que você não vai vencer, que vai dar errado? Só passando por cima do cadáver de Jesus. Só passando por cima do cadáver de Jesus. E por cima do cadáver de Jesus ninguém pode passar, ninguém nunca vai passar, porque Ele morreu, ressuscitou e vive para sempre, está conosco e nos quer lutando, em nome de Jesus. Finalizo com as duas frases: ainda que um anjo desça do céu e diga que Deus não está comigo, eu não acredito. Se o diabo me disser, se os problemas me disserem, se a vida me disser, eu vou te vencer, eu digo: só passando por cima do cadáver do Senhor Jesus, porque por cima do nosso Senhor ninguém passa. Nós aqui pisaremos os nossos inimigos e colocaremos o diabo, os problemas, os inimigos debaixo dos nossos pés, para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Bispo, posso finalizar com chave de ouro? Na dúvida, vai para a guerra vestido de vermelho. Amém? Amém? Se tiver que sangrar, nós vamos sangrar. O importante é que, quer me vencer? Você só vai me vencer. Diga para o diabo, diga para o problema, diga para a situação, se você passar por cima do cadáver do Senhor Jesus. E eu não vou desistir da batalha, diabo. Eu não vou desistir da batalha, porque eu sei, eu já venci, em nome de Jesus. Diga bem forte: eu já venci, em nome de Jesus. Amém?